a nossa ouvinte e o nosso ouvinte tem que lembrar que nós estamos em 2003. Né? Em 2003, tem dois aspectos normativos que eu preciso relembrar. Em 2003, a extinção do crime tributário pelo pagamento ele só se operava se esse pagamento fosse anterior ao recebimento da denúncia. Isso depois mudou bastante. E naquele momento, ia lá o auditor fiscal, fazia o lançamento. Né? Paralelamente, ele fazia um documento separado. Esse documento existe até hoje, mudou o momento de encaminhar para o Ministério Público, chamado representação fiscal para fins penais. Então, toda vez que um auditor, uma auditora, detectasse ali, isso era quase automático nos casos daquelas multas agravadas. Né? Ó, tem cara de crime, manda para o Ministério Público. Então, o que acontecia? E esse é o dilema que incomodava o Sepúlveda. O sujeito recebia o lançamento, né? Sofria o lançamento, dali a alguns meses ele recebia uma intimação policial para apurar um crime tributário. Então, ele tinha uma escolha a fazer, que era, ou ele recorria administrativamente para se defender no aspecto tributário, mas notem, o Ministério Público já podia oferecer a denúncia, o juiz já podia receber a denúncia, e aí o pagamento, imaginemos que ele tivesse 50% certo. Vamos supor que ganhasse as multas, ele tinha que pagar o principal e juros de mora. Já não tinha efeito penal mais, porque a denúncia estava recebida. Bom, qual era a outra opção que ele tinha? Pagar desde logo, ainda que ele discordasse do lançamento, para não ser réu num processo penal. E aí diz o Sepúlveda, isso está errado. Né? Então ele vai na contramão dessa independência das esferas, porque ele diz assim, esse arranjo normativo faz com que o sujeito abdique do seu direito de defesa constitucionalmente garantido, de contraditório, e quem for lá na Constituição vai perceber que esse direito está garantido não só nas ações judiciais, mas nas administrativas também. Bom, como escapar deste dilema? O Sepúlveda articulou o voto dele a partir de uma figura pouco comum no direito penal, que é a condição objetiva de punibilidade. O que é esse bicho? Né? Vamos até pelo próprio nome. Né? Primeiro, então, ele é uma condição de punibilidade. O que nós lemos disso? O crime está perfeito. Então, o que isso quer dizer? Nós temos um fato típico, antijurídico e culpável. Ele ainda não pode ser punido por conta de uma circunstância objetiva, portanto, externa ao domínio e à vontade do sujeito. O exemplo mais simplesinho, mais bem acabado, e eles são poucos, na lei falimentar havia um que depois desapareceu, mas quem for lá ao artigo 7º do Código Penal, que trata da extraterritorialidade, naquela dita incondicionada, né, uma das condições é que o sujeito ingresse no território nacional. Então veja, o que isso quer dizer? O crime, fato típico jurídico culpável, já aconteceu. Mas enquanto ele não ingressar no território nacional, que é uma condição objetiva externa ao fato, o Estado não pode punir. Então o que Sepúlveda dizia? A decisão tributária, né, que acabou sendo popularizada como decisão administrativa final, DAF, né, é uma condição objetiva de punibilidade. Então, quando o sujeito comete uma fraude, né, vamos supor, ele registra uma nota fiscal falsa para, com isso, gerar crédito de ICMS. Né? Diz o Sepúlveda, o crime já aconteceu ali. Mas, para equacionar esse dilema aqui, para nós não tirarmos o direito constitucional de o sujeito debater aquilo tributariamente,
sem correr o risco de ser criminalizado, nós vamos considerar a decisão administrativa final, a decisão tributária final, como uma condição objetiva de punibilidade. Então o crime já aconteceu, só posso punir lá no final.